Uma das máximas repetidas à exaustão por fotógrafos é: não é a câmera que faz a foto, é o fotógrafo que faz a foto. Uma outra interpretação disso é que o resultado de uma fotografia não é consequência do equipamento, mas de quem está operando o equipamento. Se isso é verdade, então um fotógrafo seria capaz de criar uma imagem com qualquer equipamento? Eu sou Carlos Santos, fotógrafo, e eu tenho pequenas crises de ansiedade antes de cada trabalho. Todo fotógrafo já ouviu: nossa, sua câmera faz fotos lindas. E aí depois ele vem e responde: quando você vai no restaurante e a comida tá boa, você não fala que foi o fogão que é muito bom. Por outro lado, se não é o equipamento que faz a foto, por que a gente tem tanto fotógrafo fascinado por adquirir novos equipamentos e sempre fazendo review de câmera nova e de lente e comprando, gastando milhões? Para investigar um pouquinho melhor sobre isso, eu me propus um desafio, que é outra maneira de falar que eu fui caçar problema para mim mesmo. Eu viajo muito e tem um bairro em Santiago do Chile que chama-se Bairro Itália, que é conhecido por ter muitas lojas de antiguidade. E foi num desses passeios pelo Bairro Itália que eu encontrei isso aqui, ó. Isso aqui é uma Agfa BL1 Luxus. Ela foi fabricada entre... Olha que bonitinha que ela fica fechada. Ela foi fabricada entre 1928 e 1930. Período relativamente curto. E depois ela foi renomeada, esse modelo, sofreu algumas alterações, mas eu acredito que eu identifiquei corretamente qual é o modelo que ela é. É uma câmera 120mm. Essa câmera tem mais de 90 anos de idade. Se é o fotógrafo que faz a foto e não a câmera, tá aqui um bom desafio. Bem, como tudo que pode ser complicado a gente pode enrolar e complicar um pouquinho mais, já que estou utilizando uma câmera dos anos 30, por que não fazer um ensaio temático dos anos 30? Comecei procurando minha amiga Alejandra Balboa, que tem uma coleção incrível de roupas de época. Aqui embaixo está o Instagram dela para vocês seguirem. A Alejandra Balboa também faz parte de um projeto junto com o marido dela, o Marcelo, em que eles converteram um antigo prédio histórico em um centro cultural em Santiago. Esse ia ser o meu cenário. E por fim, uma modelo. Quem respondeu ao chamado foi a Jéssica. Está aqui o Instagram dela para vocês seguirem e para vocês dizerem que encontraram ela através do meu canal. Falando em canal, já curtiu esse vídeo? Já se inscreveu no canal? Já clicou no sininho? Eu espero, beleza? Foi? É isso? Agora eu precisava me preocupar com detalhes técnicos. A primeira coisa que me veio à mente foi a iluminação. Já que não tem como eu sincronizar um flash com essa câmera. Na verdade, acredito que até dê através de um cabo, mas eu não tinha o equipamento para isso, então decidi trabalhar com luz contínua. O que particularmente para mim só aumenta o desafio. Eu não estou acostumado a trabalhar com luz contínua, não é o tipo de iluminação que eu gosto de fazer, e coloca mais uma camada de desafio em cima disso que foi proposto. Eu claramente me odeio e quero complicar a minha vida. Esse equipamento, ele possui 3 velocidades. Não sei se vai dar para vocês verem, mas aqui que ajusta a velocidade dele. 3 f-stops. 8.8, 12.5 e 18. Então isso já me deixava um pouco preocupado quanto à questão da iluminação. Eu não tinha muita flexibilidade no equipamento para iluminar, para compensar a luz, nada disso. Então, a primeira decisão técnica que eu tomei foi em relação ao filme que eu ia utilizar. Eu encontrei esse 120mm com uma asa 3200. Para quem não sabe o que é asa,
é ISO para quando você tem mais do que 30 anos de idade. A ASA era como se chamava a sensibilidade do filme, o ISO, antigamente, porque no filme você não pode calibrar o ISO na máquina, você tem que calibrar, você escolhe um filme com um determinado ISO. Também é importante lembrar que todo o processo para carregar esse filme e utilizá-lo nessa câmera é manual, não há nada automático nessa câmera, não tem nada elétrico, ela é toda mecânica. Então, na hora de carregar o filme, fazer a foto e ir para a próxima cena, você tem que manualmente ir girando esse dispositivo aqui, essa alavanquinha aqui, e observar a posição do filme através dessa janelinha. Então, outra coisa que eu precisava lembrar, a cada foto que eu fizesse, eu tinha que vir e puxar o filme para cima. Se eu esquecesse, eu faria uma dupla exposição sem querer. Eu utilizei bastões de LED para iluminar. Em um determinado momento eu tentei utilizar a luz de modelagem de algumas cabeças de flash, mas não estava fazendo muita diferença. Para saber se a minha iluminação estava sendo efetiva, o meu melhor amigo naquele dia foi um fotômetro. Com ele eu pude saber se a luz estava chegando pelo menos perto do que eu precisava ou era exatamente o que eu precisava. Porque de que outra maneira eu ia poder medir a quantidade de luz que estava chegando? No primeiro momento também eu medi a distância aonde o modelo ia ficar para a câmera, para ter certeza da relação de foco. A gente já conversou sobre como foco é distância no vídeo que a gente fez sobre panning. Mas aqui isso me deixou um pouco engessado no começo. As minhas fotos preferidas são aquelas em que eu abandonei essa ideia, esse cuidado e eu fui fazer com a câmera na mão, andando. Eu costumo processar meus filmes 35mm em casa, mas eu não tenho um tanque para processar 120mm. Para fazer uma comparação, esse é um negativo de uma câmera. Deixa eu sair da luz aqui. Ai, que difícil mostrar isso na câmera. Esse é um negativo de 35mm. Aqui tem 4 imagens. Você pode ver o tamanhozinho do quadro. Plástico para vocês verem melhor. Mas esse é o tamanho de um negativo. Eita, que difícil. De uns 120mm. Aqui eu tenho 2 imagens. Olha a diferença de tamanho. Outra dificuldade que eu encontrei é que eu estava limitado ao número de frames. Essa EGFA, ela, como eu disse para vocês, usa 120mm. E existe um detalhe nas câmeras 120mm que é em relação... Deixa eu abrir ela aqui atrás para vocês verem. Ao tamanho da janela que vai expor a imagem. Essa aqui é uma 9x6. As câmeras 120mm têm diferentes tamanhos. Aquela janelinha varia de câmera para câmera. Isso vai definir o número de fotos que um rolo de filme vai ter. No meu caso, como eu estou falando de uma 6x9, eu ia ter 8 imagens, 8 fotos por filme. E eu fui fazer esse trabalho com 4 rolos. Então, eu estava bem limitado no número de imagens que eu poderia conseguir. Eu tinha, no máximo, 32 frames para fazer. Mais uma vez, eu claramente estou com algum problema para ficar me colocando nessas dificuldades. Para concluir, todo esse processo, na verdade, me gerou uma ansiedade do caramba antes do ensaio. Como eu brinquei com vocês no começo, eu tenho umas pequenas crises de ansiedade e nervosismo antes de cada ensaio. E eu acho que esse friozinho na barriga que dá, talvez seja até um nome melhor do que ansiedade, é um friozinho na barriga. Ele é parte do processo. Ele me mantém mais alerta e ele me ajuda a criar e alcançar a imagem que eu estou buscando fazer. Ao mesmo tempo, os equipamentos digitais atuais me permitem olhar a imagem e saber o resultado que eu estou chegando ali na hora.
eu não tinha essa opção trabalhando com essa câmera. Na verdade, nem um Find View a gente tem, porque eu não posso olhar através da lente. Ele tem esse visorzinho aqui para você tentar enxergar alguma coisa, mas é terrível, ajuda muito pouco, no máximo no enquadramento. E não estar vendo a imagem gera um movimento de você confiar no processo, no conhecimento que você já tem, no processo que você desenvolveu para trabalhar. Então, saber que o fotômetro ia me dizer se a luz estava boa, eu tinha que confiar no fotômetro, eu não tinha uma imagem em seguida para ver se aquilo estava correto. Eu saber que eu mover a modelo para próximo de uma janela e antes medir a luz dessa janela e pensar na direção da luz e na sombra que ele vai causar e na distância que eu tenho que estar para o foco, foi todo um processo muito de mindfulness, de estar muito presente naquele momento e estar pensando muito na imagem. Isso também me lembrou, assim que eu vi as fotos, que a arte da fotografia não precisa ser perfeita, nítida, límpida, super foco absurdo, super nítido, com as cores. O processo fotográfico, ele pode ser imperfeito. E tá tudo bem, as imagens podem ser bonitas sendo imperfeitas. Isso é o que eu queria falar para vocês hoje. E vocês querem ver as imagens? Querem? Ok, não, vou mostrar para vocês então, logo depois de eu dar o meu tchau. Fotografar e não ver a foto. Complicado. Você não sabe se ficou boa, se ficou ruim, o ângulo. Então é um pouquinho complicado. E a pessoa fica super ansiosa para ver o que tá aí atrás. Fazer uma coisa por vez, guardar primeiro o filme no plástico, depois falar com vocês, né?